Olá, sejam todos bem-vindos. Olá, Olga. Olá, Lucimar e todos aí que estão do outro lado nos assistindo, né? Nos vendo pelo nosso canal Web TV de Ponta, no YouTube, né? E pelo Facebook no canal Valdemar Maciel. Estão todos aí, né, nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um programa Caminhos da Fé. E vamos iniciar o nosso programa, como sempre, que a gente gosta de falar, né, pedindo a ação do Espírito Santo para que Ele que seja o guia, né, de tudo aquilo que a gente vai conversar com vocês hoje, sobre o tema que a gente vai falar, tudo que seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a nossa mãezinha do céu, que ela interceda junto ao seu Filho Jesus, por nós aqui e por vocês aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Olga. Então, agora nós estamos aqui com a graça de Deus em mais um programa. Qual que é o tema de hoje, Olga? Olha, o tema de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade. Todos nós temos ansiedade, né? Cada um num grau diferente do outro. A ansiedade faz parte do ser humano, só que às vezes ela é exagerada, aí já se torna um transtorno. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Para isso, nós pegamos os textos da Canção Nova, um texto da Aline Rodrigues, e também um texto do padre Adriano Zandonato, desculpa. Então nós vamos falar sobre esse tema. Primeiro nós vamos usar o texto da Aline Rodrigues, é a psicóloga, não é? Parece que ela da Canção Nova. Né? Como primeira coisa, o que é e como identificar a ansiedade? Você sabia que a ansiedade é um transtorno psicológico que traz diferentes manifestações? Todo mundo já ouviu falar disso, né, de ansiedade. Para esclarecer algumas coisas sobre esse problema, nós vamos pedir para vocês e nós também refletirmos um pouco mais. Então vamos começar, que é interessante saber o porquê da ansiedade ser uma doença. Quando que ela se torna uma doença? Todo ser humano, como eu falei no começo, todo ser humano possui ansiedade. No entanto, apenas uma parcela desenvolve o transtorno. Então, dependendo do jeito da ansiedade, né, se você cultivar muito aquilo ali que você está sentindo, aí ela vai virar um transtorno. A experiência vivida por um ansioso é a de um medo fortíssimo diante de uma situação. Então, todos nós sentimos medo, mas às vezes quando esse medo é muito exagerado e continua, mesmo depois de a gente ter superado aquele momento do medo em si que aconteceu, se a gente continuar, aí pode se transformar num transtorno.
Ter medo de determinadas situações é normal, isto é, se elas forem reais. A grande questão está aqui. O ansioso vive intensamente o medo de algo que ainda está por vir, podendo muitas vezes nem acontecer conforme imaginava. É o famoso sofrer por antecipação. Eu acabei de ler isso aqui, né? Aí a gente fica, vocês, a Lucimar, deve estar imaginando, às vezes eu já passei por isso que está descrevendo aqui, nesse texto da Aline Rodrigues. Né? Às vezes a gente sofre por antecipação, né? Uma coisa que você não está esperando, uma coisa que você está esperando, aí você fica com medo de não acontecer, ou o contrário, e aí você já fica sofrendo por antecipação. Pensando o que você vai fazer para coisa que começou a acontecer. Exatamente. Então, é isso que é o transtorno. É possível controlar a ansiedade e viver sem os sintomas que ela gera. Porque o ansioso tem tantas reações físicas como, olha as reações físicas que uma pessoa ansiosa tem. Tonteira, visão borrada, nó na garganta, frio na barriga, formigamento, fadiga, palpitações, boca seca, mãos frias e úmidas, tremores, cabeça leve e pernas moles. Essas reações físicas existem no homem desde os primatas. Então, isso aí já não é novidade. Quando se encontrava diante de uma situação de ameaça real, seu corpo reagia instantaneamente para se defender. Então, todos nós, quando estamos diante de alguma coisa, um perigo, né, a gente pode ter esses tipos de reações. Alguém já se identificou aí com alguma situação dessa? Eu também já. Um exemplo, aí tem um exemplo aqui. O homem saía para caçar e ficava frente a frente com o leão, naquela época, né? Percebia então que poderia se tornar a refeição dele. Todo o seu corpo reagia para lhe dar condições de fugir ou lutar. E isso incluía a palpitação, que é o acelerar o coração para bombear mais sangue e assim ter condições de correr. Já as mãos ficam frias porque o corpo entende que não precisa de tanto sangue nas extremidades e desse modo diminui a vascularização para concentrar maior volume sanguíneo onde precisa e assim por diante. Nosso corpo é inteligente e reage conforme nossa necessidade. Como Deus é sábio. Perfeito, né? Tais reações são, no fundo, uma defesa do nosso organismo. A questão toda, gente, é que para os ansiosos, essa defesa é acionada sem necessidade, porque não há perigo real. O que provoca o desconforto, então, são os momentos vividos na experiência de um perigo imaginário. Então, às vezes o ansioso que tem um transtorno, ele às vezes ele fica pensando, né, imaginando que aquilo ali possa acontecer e já tem todas essas reações, então ele sofre, como a gente colocou aqui por antecedência, né? Nem aconteceu o fato, não é uma coisa real, é uma coisa imaginária e ele já está sofrendo. E o problema então, é os sintomas, né? Que a pessoa começa a sentir as coisas, né? Aí já vira um transtorno, né? Uma doença. Olha aí a diferença, né? Bom, então vamos lá. Real e imaginário. Algo que ajudaria muito a diminuir o processo de ansiedade é diferenciar o real do imaginário. O que não é tão fácil, porque se tem tanta força de ameaça, é porque o imaginário, no fundo, é bem real para o ansioso. Porque a pessoa, por isso se chama de transtorno, né? Porque é uma situação que não é real, passa para a pessoa ansiosa em extremo, passa a ser uma coisa real. Não tem nada a ver e a pessoa já começa a criar na cabeça e o corpo começa a reagir em cima da imaginação que a pessoa criou. Outro fator importante que precisamos saber é que a ansiedade não vem sozinha. Na verdade, ela possui diversas formas de se apresentar. A pessoa pode ter pânico,
Agorafobia, que é medo de multidão. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que a pessoa fica ansiosa com qualquer coisa. Fobias específicas, né, que a pessoa fica ansiosa, de repente, quando vê muita água, né, alguma situação assim, a pessoa fica agoniada, né. Fobia social, que é aquela que a pessoa não quer se encontrar com outras pessoas, né. Ansiedade de separação, por exemplo, seu filho é casado e mora longe, aí ele vem te visitar com os netos. No dia que ele bota os pés na casa, ele começa a sofrer de ansiedade porque ele vai embora e vai levar os netos. Então, isso aí já é ansiedade de separação. Mutismo seletivo. Esse mutismo seletivo é interessante. Pessoas que em determinadas situações ficam tão ansiosas que, tipo assim, ó, fulano, você vai fazer uma leitura lá na igreja. E aí a pessoa fala, não vou, não dou conta, eu não vou, e fica ansiosa. Ou então, às vezes, até vai, mas a pessoa passa mal, sente tudo quanto é coisa. E em outras situações, ele faz a mesma coisa e não sente nada. Então, é um mutismo seletivo. Uma hora a pessoa quer falar, outra hora já não quer mais. É uma espécie, né, de transtorno. Qualquer desses transtornos são formas diferentes de manifestação de ansiedade. Sendo assim, é um dos transtornos mentais que apresenta maior predominância na população. É comum que em alguma fase da vida do ser humano, ele apresente um desses transtornos, principalmente as mulheres. Vocês estão vendo aí? Vocês sabem por que é? Gente, eu dou um doce para vocês adivinhar por que as mulheres têm mais probabilidade de ter esse transtorno de ansiedade. Porque ansiedade homem e mulher tem. O transtorno, não, a gente explicou ou já falou, é quando ele está acelerado, ele está mais em evidência. Por quê? Vamos lá. Alguém arrisca? Pode mandar nos comentários aí. Alguém arrisca falar? O que você acha? Gente, a mulher tem uma vida corridíssima, com raríssimas exceções. Premiada, mulher. Mulher. Nós temos jornada tripla. Né? É trabalhar, cuidar de casa, cuidar de menino e tal. Então isso tudo já faz com que a gente seja mais propensas, não a ser ansiosa, mas a ter crises de ansiedade. E não deve acontecer, mas infelizmente é o que acho que os consultórios aí que mais tem é mulher com ansiedade. Apesar que os homens também não ficam atrás também, né? É verdade. Mas então, aqui, como melhor lidar? O que fazer diante dessa situação? Para começar, não valorizar seus pensamentos, os quais normalmente são trágicos. Você já parou para pensar, por exemplo, fulano era para chegar na minha casa, saiu de casa de algum lugar e não chegou em casa. O que a gente pensa? Sempre a tendência a pensar o pior. Aconteceu um acidente, aconteceu isso, tal. Aí o que a gente faz? A gente respira e fala, não, peraí, não é assim não, tá? A pessoa veio mais devagar, às vezes passou em algum lugar, a gente só pensa o que é pior, né? Então, ele fala que a gente não pode valorizar muito os pensamentos da gente, porque a cabecinha da gente gira e vai lá nas derradeiras para depois voltar para a racionalidade. Não é por aí, né? Então, geralmente esses pensamentos são trágicos. Assim como não focar nas suas reações físicas. Como assim? Eu estou começando a sentir uma coisa ruim por dentro, é porque eu estou ansiosa. Então, a gente procurar fazer um controle disso. Claro que a gente sabe que não é todo mundo, tem pessoas aí que a gente sabe que para conseguir controlar tem que usar medicação, né? Mas eu digo assim, a gente no normal da nossa vida, às vezes dá para controlar, então a gente respirar, a gente pensar positivo e não se deixar levar, porque o corpo a gente reage, né? A mente pensa e o corpo automaticamente já reage, né? Não é fácil, mas não custa nada tentar, né? A gente está falando. Descubra e busque fazer coisas que gerem prazer para não dar vazão a possíveis circunstâncias ansiogênicas. O que é essa circunstância ansiogênica? São situações, são circunstâncias que podem gerar ansiedade, né? Que seria o estresse, preocupação, porque as pessoas, tem pessoas que somatizam muito, né? A situação tem uma situação que pode vir a criar uma coisa, aí a gente já começa a pensar mil e uma coisa, e aquele pensar a pessoa já começa a ficar agoniada, e todo o processo já começa a contaminar o seu corpo. Então a sua mente e o seu corpo reagem de acordo com o que os seus pensamentos estão te levando. Então é hora da gente respirar fundo, né? Às vezes, depois a gente vai até falar sobre essa questão, né? De falar, não, vamos entregar para Deus, que eles vão aparecer, vão ligar, vão dar informação, dizer o que está acontecendo, respirar, entregar para Deus, fazer uma oração e acalmar, né? Que é o melhor que a pessoa faz, né? É isso mesmo. Então, continuando aí. Como posso explicar o que é ansiedade? Como posso explicar o que é ansiedade? Ansiedade é uma doença mental, né? Ansiedade é uma doença mental. 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 Ansiedade
As pessoas que dizem não perceber. As pessoas que são ansiosas e não percebem? É isso mesmo. Olha, percebe. Ansiedade é um termo geral usado para designar vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Sintomas estes que afetam de maneira diferente os comportamentos e o dia a dia de quem os sofre. A ansiedade é, por um lado, uma emoção natural e, por outro, um distúrbio patológico que requer atenção médica. Então, é aquilo que a gente conversou no começo. Todo mundo, né, tem alguns momentos de ansiedade, passa por isso, mas tem pessoas que essa ansiedade vai se transformando em um transtorno, um distúrbio, porque ela não consegue mais, né, se conformar, ela não consegue mais controlar, né, esses tipos de reações, nervosismo, medo, né, apreensão, preocupação excessiva. Então tudo isso passa, né, se torna um transtorno. Então, aí precisa, como coloca aqui no texto, de auxílio profissional, né, de ajuda médica, de atenção. Tem muita gente que está vendo a coisa descontrolar e não procura ajuda médica, né? E outra coisa, né? E outra coisa, às vezes a pessoa de dentro de casa, do convívio, percebe, fala, mas ela não aceita. Então, às vezes é igual aquele ditado que fala, santo de casa não faz milagre. Mas quando é uma pessoa amiga, uma pessoa que é até da família, mas que não é de dentro da casa, pessoas da família, mas que têm laços mais, né, distantes, às vezes conversando a pessoa aceita a procurar uma ajuda profissional, né, porque dentro de casa às vezes elas não aceitam, né, a pessoa de casa falar. Então tem um estudo, segundo o estudo do Lisbon Institute of Global Mental Health, 30% dos portugueses sofrem de ansiedade ou depressão. É muito alto, aqui, né? Acho que a nossa também seria bem grande, bem alto, talvez até mais. Talvez. Porque eles são meio agitadinhos, né? Apesar da ansiedade ser algo que todas as pessoas sintam em algum momento das suas vidas, é algo que afeta cada pessoa de forma diferente, razão pela qual é muito difícil explicá-la a nível pessoal. Então, como eu falei no começo, a gente falou, né? Que é uma coisa que todo mundo tem, mas cada um tem um tipo de reação, né? Se sofre de um transtorno de ansiedade e já tentou explicar-lo a alguém que nunca passou por isso, saberá que é uma tarefa que pode ser difícil. Isso porque a maioria das pessoas automaticamente remetem para as suas próprias experiências de ansiedade, que serão totalmente diferentes das suas. Então, cada um passa. O que causa ansiedade não é, às vezes, o que causa no outro, né? Com certeza. Cada um tem suas dificuldades, né? Tem sua vida, seu trabalho, sua família, então é diferente. É por isso que é tão difícil que se identifiquem e compreendam as suas experiências. Então, às vezes você até fala, mas as pessoas não vão entender muito, né? Porque cada um tem as suas experiências, tem a sua vivência, tem as pessoas com quem, né, se relacionam, então é diferente. A melhor forma de esclarecer o que sente é explicar a diferença entre a ansiedade como emoção natural e como transtornos patológicos. Então a gente vai ver aqui agora essas duas, né? A ansiedade natural, que é a que a gente falou que todo mundo tem, né? E aquela que já vira um transtorno, já vira uma emoção, né? Um transtorno patológico, né? Uma doença. Bom, a ansiedade como emoção natural, que Olga falou bem lá no início, que todos esses sentimentos, tudo isso faz parte do nosso organismo, né? E que faz igual ansiedade, medo, todos esses sentimentos são coisas inerentes à nossa pessoa, mas o grau que elas estão é que transforma, igual falou, em transtorno, né? Bom, então a ansiedade como emoção natural é uma reação normal que podemos sentir em certos eventos e
situações das nossas vidas. A ansiedade é uma maneira que temos de nos proteger diante de um perigo aparente. A ansiedade mantém-nos alerta e prepara-nos para defendermos ou fugir de uma situação de risco. Então, por aí a gente está vendo que a ansiedade em si, ela não é uma coisa ruim, ela tem um lado positivo. Porque você já pensou se nós não tivesse ansiedade? Eu estou, igual a Olga falou no início, falando daqueles homens das cavernas que saíam para caçar, né? O povo mais antigo, eles ficavam alerta. A ansiedade deixava eles em alerta. Isso, justamente. Então, esse sentimento da ansiedade fazia com que eles ficassem alerta. E se eles vissem um perigo iminente, toda a ansiedade, como ela falou, as mãos ficam frias, a pessoa prepara o coração para a pessoa correr, né? Ou então para lutar, pelo caso. Então, tudo isso aí são coisas naturais. Então, a gente tem que entender que quando a pessoa fala, eu estou ansiosa, tá? Nossa, cuidado, você está com problema. Nem sempre. Desde que a gente consiga controlar. Como uma coisa, um sentimento natural, ele não é problema, né? Mas, a partir do momento que a gente não consegue controlar e que ele nos controla, aí já é um transtorno, né? Até um certo ponto, a ansiedade pode ser bastante útil. Por exemplo, a ansiedade que sente quando está sozinho num parque de estacionamento à noite permite-o estar alerta, e pronto para qualquer perigo que encontrar. A ansiedade que sente quando tem um exame difícil motiva-o a estudar mais. Então, esses são dois exemplos do que é considerado uma ansiedade natural, algo que todos os seres humanos experimentam. Tá vendo? Então, que às vezes ele não é um bicho de 7 cabeças, não, que é uma coisa que a gente tem que ter mesmo, porém que não pode passar do limite. Né? Agora, vamos ver a ansiedade como um transtorno patológico. Enquanto a ansiedade, como uma emoção natural, é algo que acontece em momentos específicos e que nos causa algum tipo de nervosismo, os transtornos de ansiedade tendem a ser crônicos e interferem muito com o dia a dia daqueles que os sofrem. Né? O comportamento de evitação, preocupação incessante e problemas de concentração e memória são alguns sintomas de um transtorno de ansiedade. Esses sintomas podem ser tão intensos que provocam dificuldades familiares, dificuldades no trabalho e na sociedade, né, em relação a outras pessoas. Está vendo tanto que a ansiedade, a partir do momento que a gente não deixa que ela tome conta. Quando eu falo deixa, não quero dizer que você consegue controlar, não, tá? Porque tem situações que a pessoa realmente tem que procurar ajuda médica, tem que ter ajuda profissional através de medicação para a pessoa controlar essa ansiedade. Né? E a partir do momento que atrapalha a pessoa conviver, como a gente falou das fobias, a pessoa não consegue subir para poder fazer uma leitura, né? Dava conta, daí de repente ela está com crise, ansiedade, ela não consegue. Aí ela fica muito nervosa, aí ela soa demais, aí ela passa mal, pode até desmaiar, pode acontecer qualquer coisa. Então são situações que a pessoa tem que procurar tratamento. Mas assim, a nível geral, a ansiedade é uma situação que a gente pode, no início a gente consegue controlar. Né? A partir do momento que você vê que você não controla, a gente tem que procurar uma ajuda médica, né? As consequências de um transtorno de ansiedade podem ser tanto física, como palpitação, dor de estômago, né? Tem pessoas que ficam ansiosas que dói o estômago. Aí a pessoa pode fazer endoscopia achando que está com dor de estômago, não tem nada a ver, né? O problema está aqui, né? Como mentais, levando a uma distorção dos pensamentos que se tornam uma fonte de preocupação excessiva e podem levar mesmo a mudanças de comportamento. A pessoa você imagina, vamos analisar, né? A pessoa está numa situação assim lá no mato e aparece uma cobra, aparece um leão, uma coisa assim, a pessoa fica naquele estado de ansiedade. Ali é uma situação específica, né? Agora você imagina a pessoa estar naturalmente dentro de casa, ou estar no supermercado, ou estar no shopping andando, e de repente ele sentir esses mesmos sintomas num lugar totalmente civilizado, onde tem risco zero, ou até mesmo no teatro ou no cinema assistindo filme. Olha que situação, a pessoa passa todos esses sintomas num lugar que não tem nada, né, de risco. Eu lembrei de um caso aqui, quando eu ainda trabalhava fora, né, que trabalhar a gente continua, né, não é isso, mas é verdade. Eu trabalhava em escola, né, tinha uma colega, a gente ia de carro para a escola, porque a gente trabalhava na zona rural, e aí tinha uma pessoa do nosso grupo que ela
Ela sabe aquela pessoa extrovertida, que gostava de contar piada, toda alegre e tal. Mas quando a gente se reunia na escola e ia ter alguma evento de apresentação, a gente escolher quem ia falar, quem ia fazer homenagem, se a gente falasse para ela já sofria. Ou seja, ela era extrovertida, né, para falar com todo mundo lá, conhecido dela, mas para falar em público, ela falava que não dava conta. Às vezes ela podia ter, né? Então é coisa assim que às vezes não. Se a gente está passando por isso, tem essas dificuldades, a Deus, Ele deixou tudo de bom para a gente, inclusive a ciência. Né? Então a gente tem que confiar na ciência, nos médicos, nos profissionais que existem, porque Deus permitiu que existisse, né? Então, tem outra situação também, às vezes a pessoa tem aquilo ali, ele acha que ele incorpora no dia a dia dele, que ele acha que é normal. Não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Mas não é, a partir do momento que você não consegue conviver com pessoas, que você se recusa, não quer estar junto com pessoas, não gosta, às vezes, num lugar que tem mais gente reunida, igual a gente na igreja, às vezes até um encontro num ginásio, assim, você não me sinto bem, tá? De repente você está precisando procurar uma ajuda, né? É a mesma coisa que você citou aí da pessoa que vai ler lá na frente na igreja. Tem gente que é igual essa outra que eu citei, super extrovertida, conversa de boa, mas se for para colocar, fazer uma leitura, treine, não consegue. Já fala, não, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não gosto. Mas não é porque não gosta, é porque não consegue mesmo. E às vezes até tem gente que vai e tenta e dá ruim. Não, pelo menos a pessoa tentou, né? Mas igual eu falo, tem que continuar, tem que treinar e tal. E aí às vezes a pessoa até, né, vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas até então fica com essa ansiedade, com esses sintomas aí. Vamos dar um tempinho agora? Vamos, gente ouvir uma música. Você vai tomar uma água e vocês podem levantar para esticar as pernas, mas não saiam daí não, porque daqui a pouco nós estamos aí de volta para a gente conversar mais um pouquinho sobre a ansiedade, né? É isso aí. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Siga-me, assim Deus me convidou. Siga-me, foi assim que Jesus me chamou. Eu hoje encontrei o amor. A vida, a luz que ilumina a escuridão, que acalma o coração e sara as feridas. Siga-me, assim Deus me convidou. Siga-me, foi assim que Jesus me chamou. Eu quero ser teu Deus, teu adorado, e por ti ser exaltado, e te dar o meu abrigo. Vem, eu estou lhe esperando, e por você vou caminhando. Pegue tua cruz e vem comigo. Siga-me, assim Deus me convidou.
siga-me. Foi assim que Jesus me chamou. Pegue tua cruz e vem comigo. Siga-me, siga-me. Pegue tua cruz e vem comigo. Siga-me, 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 siga-me. Assim Deus me convidou. Siga-me, siga-me. Foi assim que Jesus me chamou. Estamos de volta, né, Estamos de Olga? volta, e aí tomaram uma aguinha para continuar nos prestigiando, assistindo. Esse assunto tão interessante, tão atual, né? Não atual, eu acho que cada família, né, vive um pouco disso, né? Acho que não tem uma Hoje em família que não dia, tenha, né, uma que situação não tem uma dessa. situação Seja assim. uma que já diagnosticou, que já viu que é, ou seja uma que a partir do momento que nós estamos conversando aqui, a gente tá Já falando, olha, eu acho que eu fulano, acho, né? Eu acho que deve ter fulano, alguém falando, deve ter isso e tal e tal. sabe? Então vamos continuar agora, gente. Nós vamos pegar um trecho aqui da palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, e versículos 25, 33 e 34. Mas, se você quiser ler toda, porque o texto fala das preocupações exageradas. Acho que a maioria conhece esse texto, né, gente? Então, olha só, eu vou focar nesses três versículos, 25, 33 e 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ó, até a palavra de Deus fala isso. Dá esse conselho para nós. É Deus que está falando. Deus está falando, ó. Então, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou seja, preocupações, né, até com o que vai comer ou que beber. É lógico que aqui a palavra de Deus não está dizendo que você não tem que trabalhar para conseguir comer e beber, mas não pode ficar nesse exagero de preocupação, porque senão você vai ficar com um transtorno, né, de ansiedade. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, gente, é a palavra de Deus que está falando isso. Para a gente não ter preocupações exageradas. Então, tem pessoas que ficam com esse transtorno de ansiedade por causa dessas preocupações. Ah, vai dormir, não consegue, fica pensando uma coisa, em outra, pensando na família. É lógico que a gente pensa na família, mas cada coisa tem a sua hora. Aí perde o sono, que é tão precioso, né? Hora de dormir é dormir. Você não vai resolver isso deitado, aí, você vai resolver as coisas, né? ou só deitada, né? Pelo contrário, você vai ter mais problema, porque aí você vai ficar doente. O sono vai ser o sono é fundamental para a saúde da gente. Então tem que dormir direitinho. Você não vai resolver o problema, como o Simar falou, só lá perambulando na casa à noite, de madrugada. Não adianta. Então a gente não pode ficar. Aqui Deus está falando para nós, para a gente ter fé, né? Acreditar que se a gente está fazendo as coisas tudo direitinho, se a gente está pedindo para Deus, se a gente está correndo atrás, é lógico que as coisas vão acontecer. E aquilo que não acontece de acordo com o que a gente quer, que nem sempre o que a gente quer é o que é bom para nós. Deus é que sabe o que é melhor para nós, o que é bom. Então, para a gente confiar realmente, porque nesse mesmo texto fala que Deus veste as aves do céu, tudo bonita,
os jardins, as flores, tudo foi ele que criou, tão lindo. Por que a gente vai se preocupar? Né? Se ele também nos ama, se ele ama os animais que ele cuida, as flores que ficam lindas, ele não vai amar a nós que somos seus filhos? Então, para a gente não ter essa preocupação exagerada, ter mais confiança também em Deus. Né? Acreditar em si através da oração, que a gente ainda vai falar sobre isso. Então, continuando. Agora vamos aqui outro texto, que é do padre Adriano, eu não sei se é porque eu estou viu? Adriano Zandoná. Os desafios de quem sofre com os sintomas da ansiedade. A ansiedade, como afirmamos, tem evoluído para um estado de desequilíbrio e ocasionado enfermidades em muitas pessoas. Ela tem tornado cativas uma multidão de mentes, fazendo-as existir sob o signo da confusão e da pressa. Então, olha só o que acontece, né, com esse transtorno. Você falou isso aí, assim, só tinha trabalhando um pouquinho, eu lembrei do seguinte: às vezes a gente está em casa, quem é dona de casa, né, que nós somos agora, dona de casa, a gente pensa assim, hoje eu tenho que fazer esse tanto de coisa, beleza, tem que fazer um monte de coisa. Só que tem gente que a hora que lembra do tanto de coisa que tem que fazer, já começa a sofrer com ansiedade. Aí a pessoa já começa a ficar agoniada e tal, e moral da história, ali ela está perdendo tempo e não começa a fazer as coisas. Perdendo tempo e não faz, né? E não faz, sabe por quê? Ela preocupa tanto que ela tanta coisa que ela tem que fazer que ela não começa. Porque eles falam que a gente, para poder iniciar uma caminhada, a gente tem que dar o primeiro passo, né? E aí você vai, gente, mas se você não conseguir fazer tudo que você quer, o mundo não vai acabar. O mundo não vai despencar de cima para baixo e você vai acabar. Então, você não fez hoje, faça amanhã, né? Isso eu tenho experiência, porque eu sofria terrivelmente com isso. Porque eu não consegui fazer, eu planejei fazer isso e aquilo e não consegui, aí eu sofria com isso. Você já pensou? Mas agora eu já aprendi que não adianta. Eu só estava me prejudicando. Isso é uma dica muito grande para nós. Quem está assistindo aí, que é dona de casa, que tem filho, que tem um monte de coisa, essa dica da Olga é a dica de ouro. A gente tem, é lógico que a gente não vai querer que a casa da gente fique aquela baderna, mas também se a gente não vai se matar também, a gente não vai se matar, adoecer, que aí depois você nem vai poder fazer nada. Se você ficar doente. Justamente. E essa ansiedade, aí não adianta. As pessoas que estão à nossa volta, se a gente não controlar essa ansiedade, começar a fazer cada coisa com o tempo, respira, tenta fazer aquilo ali, a gente começa a contagiar as outras pessoas em volta da gente com a nossa ansiedade. Aí você está gritando com um, brigando com o outro, porque ele não fez um trem, né? Então isso aí a gente tem que se policiar. Você vai ficando brava, neurótica, chata, enjoado, sai de casa com um monte de qualidades negativas, né? Que o povo começa a falar com você, na sua própria casa. Às vezes eles nem falam, mas a gente percebe que eles estão pensando assim. Então vamos continuar. Por isso precisamos cada vez mais ter consciência dos riscos que ela encerra, prevenindo a nós mesmos e aos nossos diante dos gatilhos que a podem acentuar. Sintomas da ansiedade. Os sintomas de um quadro intensivo de ansiedade são multiformes e facilmente podem chamar a nossa atenção. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, por exemplo, pode afetar tanto a maneira como construímos nossos pensamentos, como a nossa realidade física, fazendo com que inúmeros sintomas venham à tona. Então, isso que nós acabamos de falar, né? Quando a gente vai ficando com esse transtorno, né? Chega a ser um transtorno, então as pessoas ao nosso redor, elas mesmas já percebem. Às vezes a gente não percebe, mas logo, imediatamente. Mas depois, quando a gente cai na realidade, que a gente percebe que a gente está assim, às vezes até a gente pede ajuda médica, tem que partir da gente, né, da pessoa que está assim, porque às vezes quem está ao seu redor fala, mostra, não, você está assim, você não era assim, o que está acontecendo, aí que você não consegue superar, então está na hora de procurar ajuda médica.
Bom, as pessoas com esse tipo de desordem poderão, se não desenvolverem um cuidado atento e proativo diante dessa realidade, evoluir para uma depressão. Existem pessoas, casos assim, que você olha para a pessoa que está com ansiedade, daí a pouco a pessoa já desenvolveu uma depressão. Né? Ou para outros problemas adicionais, como o uso indevido de drogas ou álcool. Existe muito isso, a pessoa parte para o álcool, às vezes o próprio remédio, já vi casos de pessoas que com os próprios remédios que a pessoa toma com ansiedade e depressão, ele abusa daquele remédio, né? Passa para tomar e a pessoa abusa e acaba se tornando independente. Então, tudo isso é uma cadeia, né? Então, desenvolver. De forma geral, a ansiedade é um sentimento incômodo e típico de quem vive se preocupando com as coisas que ainda vão acontecer. Sofrer por antecipação, como a Olga falou. É basicamente uma preocupação acentuada por estímulos demasiados, ressaltados por uma carga exorbitante de informação recebida todos os dias, a qual nos faz cogitar milhões de possibilidades e motivos de apreensão. Se já não bastasse o dia a dia ali na casa, ainda você ainda recebe, depois eu vou falar sobre isso, muitas informações externas que acabam de bagunçar a sua vida, a sua mente, não é? É isso mesmo. Aí, gente, o padre Adriano Zandoná, consegui falar certo. Evoluindo. Ele deu uma palestra num acampamento lá na Canção Nova, e aí a gente pegou umas partes aqui da palestra dele, que ele fala de 10 hábitos para vencer a ansiedade. Né? Então, se a gente está começando a ter esses sintomas, que todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo é ansioso, que faz até bem, como o Simar falou, né? Da nossa defesa e tal, mas você está vendo que está começando a te prejudicar, então vamos prestar bastante atenção. São os 10 hábitos, são conselhos, né? Porque tudo isso que ele falou nessa palestra, ele também escreveu um livro que chama A Libertação da Mente Ansiosa. É legal, né? Então é bom para a gente ler, né, esse livro. Então, ele fala sobre esses 10 hábitos que a gente deve ter, né, para poder vencer a ansiedade. Então, vamos lá. O primeiro, fala que você tem que cultivar o autoconhecimento. Então, gente, cultivar o autoconhecimento. Ninguém pode se autoconhecer se não pedir ajuda a Deus. Pedir a Deus para se conhecer, né? Porque Ele sabe de tudo, né? Esse autoconhecimento, eles só são revelados na oração. Então, conversar com Deus e pedir para a gente se conhecer. Porque, às vezes, gente, existem pessoas... ele cita também uma frase de Santa Catarina de Sena que diz assim: o autoconhecimento vem de uma vida de oração, né? Aí ele fala também que o transtorno de ansiedade é diferente de características de comportamentos. Por exemplo, tem pessoas que pela sua natureza elas já são agitadas, já é uma coisa assim, vamos dizer assim, de família. Aí ele cita lá da família dele, que é aquela família grande, acho que descendente de italiano, eles conversam demais, barulhento. Ele cita lá que é tipo assim, que o pai e a mãe vão receber 5 pessoas, eles fazem comida para 10, né? Então, exagerados e tal. É uma coisa, isso não é um transtorno. Por isso que a gente tem que se autoconhecer. Então, se você, por exemplo, se você sabe que uma coisa vai te trazer ansiedade e tal, você tem que evitar. Igual eu falei agora há pouco, né? Que eu disse que eu ficava agitada, que eu ficava querendo fazer tudo de uma vez, que eu ficava chateada quando não conseguia arrumar as coisas na minha casa. Eu já sei hoje, eu já tenho essa consciência que eu não dou conta mais de, por exemplo, colocar um arroz no fogo e sair para fazer outra coisa. Porque senão o arroz vai queimar, alguma coisa não vai dar certo. Até mesmo porque a gente passou o tempo, né? Já não permite isso a gente correr tanto como a gente fazia. Mas antes, quando eu comecei a perceber, a ver acontecer isso, eu ficava chateada comigo mesma. Nossa, eu ficava brava comigo mesma. Então a gente tem que
Agora eu já me conheço, nesse sentido eu sei que eu não vou conseguir fazer, então eu não vou ficar, né, ficar sofrendo e querendo fazer uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir, né, naquele momento, né. E daí também outra dica, né, tem a panela elétrica de arroz, você pode colocar arroz, né, e vai e faz outra coisa, para poder não se chatear depois que o arroz queimou. Então você tem que se autoconhecer, para isso tem que pedir a Deus, né, para se autoconhecer, para mostrar, né, esse autoconhecimento. Em segundo lugar, são 10 hábitos, né, tá, promover a desintoxicação dos estímulos excessivos. Gente, vamos parar para pensar o que significa isso aqui. Desintoxicação dos estímulos excessivos. Vamos lá, há mais ou menos 40 anos atrás, quando você queria se distrair, o que a gente fazia? A gente pegava um livro para ler, né? A gente pegava um livro de oração e ia fazer umas orações, né? Quando muita gente ligava a televisão e assistia a novela naquele horário, então você tinha que ligar naquele horário, porque se você não fosse naquele horário, você perdia a novela, né? Então tinha os horários certos para você assistir uma novelinha, assistir um filme e tal, né? E hoje, como é que está o mundo atual que a gente vive hoje? As informações estão chegando para a gente de que maneira? Quando a gente quer se distrair. Vai tranquilo, gente, ó. Olha em volta. Você tem celular, você tem a televisão, que tem os aplicativos para você assistir o que você quiser, em qualquer hora que você quiser, até de madrugada. Você tem o tablet, você tem o computador, você tem 1.300 fontes de distração para você e tudo. A pergunta é, quando fala aqui, ó, promover a desintoxicação dos estímulos excessivos. E ninguém quer ficar para trás. Hoje em dia todo mundo tem o seu WhatsApp, tem o Face, tem o Instagram, aí quando não tem um tal de X, quando não tem um tal de quando aparece um tal de TikTok, tem um tal de trend, até hoje eu não soube que alguém que tem que poder. Aí fala, mas fulano, você não tem até hoje. Ah, não acredito, você não tem. Nossa, se inscreve logo e tal. E aí a pessoa corre para poder se inscrever, para não ficar atrás. É isso aqui, ó, que o padre está falando. Esse tanto de aplicativos, tanto de coisa que está entrando. E eu não falo só das crianças, não. Nós, da nossa parte de idade, eu e Olga, que estamos aí recebendo essa carga tão grande. E o nosso cérebro, por incrível que pareça, o nosso cérebro é uma máquina, mas ele cansa também. Eu imagino nós na nossa idade, porque no que nós já pegamos de informação no do nosso cérebro desde quando nós éramos pequenos para hoje. E a gente enchendo a nossa cabeça de tanta informação. Você já viu como é que o TikTok, tem certos lugares que o TikTok foi proibido, em certos países que foi proibido. Eu fico pensando por quê, eu não consegui descobrir exatamente o porquê. Mas uma das coisas que eu falo, que eu já percebi e que eu tirei do meu celular, que é o TikTok, é porque ele come o seu tempo. Ele absorve, ele suga o tempo, porque naquela brincadeira de ficar o dedinho assim, ó, passando aquele trem, fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando você acorda para o negócio, você já está ali há muito tempo, né? É coisa engraçada, fica ali, sempre tem muita coisa errada, muita coisa negativa, né? Porque nós somos cristãos, e a gente fica absorvido naquilo ali, e ali aquilo ali vem enchendo o nosso cérebro. Esses dias eu vi uma menina, uma moça, falou para mim assim, eu acabei no Instagram, eu fui lá na psicóloga, no psiquiatra, ela falou para mim diminuir isso aí, tirar Instagram, sair fora do Instagram, do Facebook e tal. Por quê? É muita coisa em cima da cabeça da gente, é muita coisa enchendo a nossa cabeça. E isso faz com que a gente se torne o quê? Ansioso. Você vê lá pessoas que estão lá magérrimas, pessoas que estão malhando. Ah, mas você não está fazendo esse tipo de exercício, você tem que começar agora, nesse exato segundo. Não, mas você tem que tomar esse remédio. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo ali. Vem na cabeça da pessoa. E vai entrando aquele tanto de informação, de estímulo. E o nosso cérebro não aguenta. Antigamente, dava hora de dormir, deu hora de dormir. Para tudo e vamos dormir. Hoje em dia, sabe o que a gente faz? Ah, não, eu vou dormir. Aí pega o celular e fica lá meia hora no celular, meia hora no computador, meia hora no Isso é erradíssimo, né? Porque além da informação ainda tem aquela luz que atrapalha o sono da gente. A gente não percebe isso. E a gente tem essa teima. A gente está se tornando refém. Olha, a faixa de idade que eu e Olga estamos, que outras pessoas da nossa idade estão sendo refém. Você imagine as crianças. Por que hoje tem tanta criança ansiosa, deprimida, com depressão profunda, crianças pequenas? Excesso de informação. Porque antigamente as crianças iam ficar no quintal brincando, na rua brincando. Cadê? Vai procurar seu filho hoje em dia, está só no celular. No celular, no videogame, que também ele provoca uma poluição muito grande, né, daquelas informações.
Então, o que o padre fala é a gente pisar no freio e começar a dar um chega para lá. Eles não podem tomar conta da nossa vida. Nós é que temos que decidir, não quero isso, não quero isso, ou meu tempo de Instagram vai ser só esse pouquinho aqui, tal dia, tal horário, né? E a gente tem que aprender a fazer isso, porque senão a gente vai ser engolido. E o outro hábito que ele coloca é a oração. Nós já fizemos até um programa aqui sobre oração, mas o que é a oração? É o diálogo com Deus. Então tem vários tipos de oração que dá para a gente, através da oração, tirar essa ansiedade da gente. Por exemplo, nós temos a oração do Rosário, que é uma oração que você vai contemplar toda a história de Jesus, que tem cada terço, que a gente reza, se a gente for rezar o Rosário, a gente reza, medita a vida de Jesus, desde quando Maria recebeu a notícia que ela ia ser a mãe do Salvador, até a ressurreição dele. Então, você vai meditando aquilo, é bom para a sua mente aquilo ali, E às vezes eu falo assim para o meu marido que às vezes a gente termina de rezar o rosário, dá uma fome. Então a gente concentrar, a gente vai trabalhando a mente, vai trabalhando o coração, Então é uma oração contemplativa, a gente vai contemplar a vida de Jesus. E a maior das orações para a gente que é católico é a Santa Missa, porque lá você vai também conversar com Jesus, ele está lá, em corpo, sangue, alma e divindade. Então você vai conversar com ele. Tem também a oração que você pode ir lá no Santíssimo, na nossa igreja, já falamos aqui. Tem a adoração, a exposição do Santos permanente. Então você vai lá, conversa, se você está com algum problema, está com um pouco de ansioso, vai lá, conversa com Jesus. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Se você realmente se entregar, se abrir, você vai melhorar. Aquela angústia, aquele sentimento que você está, aquela coisa ruim. Se você realmente abrir o coração e desabafar com Jesus. Então a oração, o diálogo, a conversa com Deus vai te fazer muito bem para você, se você criar esse hábito, que você vai conseguir vencer a ansiedade. É uma ajuda. Isso. E agora o quarto hábito é exercício físico. Por que o exercício físico é bom? Porque você vai ativar muitos neurônios no seu cérebro. Porque a atividade física não é só por corpo, é principalmente para a sua mente. E em segundo, que quando você vai fazer uma atividade física, é muito difícil uma pessoa fazer atividade física enfiar dentro de casa. Ele tem que sair, nem ser para caminhar. Então quando você caminha, você oxigena o seu cérebro, você vê pessoas, você tem que sorrir para as pessoas, você abre. O ato de sorrir, ele é muito bom para o nosso corpo, para a nossa mente. Então você sorri para o outro, você vai ter, está tudo bem, você vai para a academia, lá você encontra um princípio, você vai conversar, e aí muitas vezes quando você está angustiado, está ansioso por um probleminha desse tamanho que você tem, você vê que tem pessoas que têm problemas muito maiores que o seu e está de boa, está ali tranquilo, está malhando, está tentando resolver, está com a cabeça boa. Então a gente vê que nossos problemas não são todos inúmeros, Então o exercício físico é muito importante. E tem também, gente, um hábito que o padre coloca que chama desenvolver o quinto, a desenvolver no cérebro a plasticidade neural, ensinar o cérebro a funcionar de maneira diferente. Então, quando você vai ensinar o cérebro a funcionar, incorporando novas aprendizagens, ou seja, quando você é uma pessoa ansiosa, você pensa muito negativamente. Tudo vai dar errado, você pensa que nada vai dar certo, você fica desanimado. Então você tem que treinar o seu cérebro a fazer a aprender novas coisas para você não ficar com esse pensamento negativo. Então chama-se plasticidade neural. Bom, nós temos também a questão da alimentação saudável. Você sabia que um alimento errado, esses embutidos, esses refrigerantes e sorvete, essas comida aiada, batata frita, esses trem tudinho,
faz com que você prejudique a sua saúde e automaticamente o seu cérebro reflete nisso. E é onde você passa a ter problemas também. Então, uma alimentação saudável é um dos caminhos para evitar, né, Olga? Exatamente, para promover, né, isso, vencer a ansiedade. Superar o perfeccionismo excessivo, é o sétimo Olga até hábito. falou sobre isso, né? Então, gente, quem é perfeito é quem mesmo, gente? Só Deus, Só Deus. Então, aquela pessoa que quer, né, igual eu falei que eu queria essas coisas tudo arrumadinho, mas eu não conseguia, aí eu ficava sofrendo com aquilo. Então, perfeito é só Deus. Aí o padre até conta a história que tinha um professor que ele fez uma prova maravilhosa, né? E o professor falou que estava ótima a prova, mas que a nota dele era 9,8, porque para 10 ele só dava para Deus. Então, deixar desse negócio de você querer ser o melhor em tudo, né? Ser perfeito. É lógico que a gente procurar fazer o melhor, principalmente para Deus. Mas achar que é perfeito, que você é perfeito, que é melhor que todo mundo, você faz tudo melhor, isso aí não existe. Isso aí vai te causar uma ansiedade, porque você pode se frustrar, né? Quando isso não acontecer como você imaginava. Bom, e em 8º lugar está organizar-se. Por que organizar-se? Lembra que eu te falei que você levanta cedo e pensa, nossa, eu tenho esse tanto de coisa para me fazer no dia. Mas pergunta, você se organizou para ver se o tempo seu dá para você fazer esse tanto de coisa? Porque as pessoas que são organizadas, isso aí muitas vezes é inerente à pessoa. A pessoa já nasce desorganizada e você tenta organizar a pessoa e ele não tem propósito, ele não se organiza, ele não planeja. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejar, eu adoro planejar. Eu arrumava 15 dias de viajar, faço todas as coisas assim, eu sou bem. Mas isso aí me ajuda muito, porque eu consigo fazer muitas coisas sem essa corrida doida. Porque eu consigo organizar. E as pessoas que estão ansiosas, que sabem que tem essas tendências, eles têm que procurar se organizar também. Com antecedência, né? Isso, planejar o que você vai fazer. Tem 10 coisas para fazer, 10 coisas eu não faço num dia não, mas eu divido na semana aquelas 10 coisas e vou me organizando. Aí a gente consegue, então a gente tem que se organizar. É uma forma de ajudar. De ajudar. Outro hábito que ele fala, gente, é diante do fluxo de informação, seja filtro e não esponja. Bem legal. Por exemplo, hoje em dia, né, a gente liga a televisão e a gente só vê catástrofe, né? Aconteceu isso, bala perdida, pegou hoje mesmo, estava passando no jornal com um rapaz de 14 anos, pegaram o rapaz, deceparam a mão dele e degolou ele por causa de droga, né? Então, só a gente, né? E às vezes também tem notícias que não são verdadeiras. As fake news. As fake news, né? O site, né? A gente não pode receber as mensagens ou ver uma coisa na televisão e aí absorver. Por isso que ele fala que não seja esponja, tem que filtrar. Sabe quando você faz o café e fica lá o pozinho no filtro? Então, aquele que você não vai pegar para você, né? Você vai jogar fora aquela borra, então joga fora também aquelas notícias que você escuta na televisão e que você vê que não é boa notícia. Não absorva, porque senão você vai sofrer. E procurar também qual é a fonte daquela notícia. A veracidade. É a veracidade, porque já aconteceu até mesmo com o Papa Francisco, surgiu umas notícias aí. De onde é que você viu isso? Foi no site tal. Mas o site certo é o do Vaticano, não é esse aí não. Então procurar não ser esponja, sim filtro. Outra coisa, não esteja disponível o tempo todo. O que significa isso? Vai muito para as donas de casa, para as mães. Mas faz isso pra mim, o marido chega, pede um trem, não, tá bom, eu vou fazer. E fala sim pra todo mundo, não sabe falar não. A gente tem que aprender a falar não. Não porque eu sou ruim, não porque eu não quero, não porque eu não dou conta. A carga é muito grande, a gente não dá conta, a gente tem que abrir a boca e saber falar um não. Isso é importantíssimo. Isso chama-se autopreservação. E a pessoa, quando não faz isso, ela fica ansiosa por quê? Porque todo mundo está te esperando que você faça aquilo. E quando você não dá conta de fazer, você se sente frustrado e adoece, né? Então a gente tem que aprender a falar não. E aí você quer agradar as pessoas e acaba se prejudicando, né? Exatamente. Mas o nosso programa chegou ao fim. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem que se despedir. Obrigada pela atenção de vocês. No próximo programa a gente espera vocês aqui. Isso, Deus né? Então, nós vamos nos despedir e rezar a oração para agradecer ao Senhor
por mais este programa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então nós estivemos reunidas e permaneceremos unidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Ele. Tchau, tchau.